Glória a Deus. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Eu quero dizer assim que me sinto muito alegre, muito feliz por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, conhecendo mais um pouco do povo de Deus. E quero dizer assim para os irmãos que vocês estão de parabéns, porque quando nós começamos aqui, era difícil. Muito tempo atrás, quando eu cheguei aqui, era uma lâmpada só na igreja. Era uma lâmpada só, que eu creio que ficava mais ou menos aqui na frente. Muito complicado naquela época, não tinha som. O som, quem cuidava do nosso som, não sei se ainda hoje, era o irmão Ribamar, e era muito ruim. Era mais peso de caixa mesmo que peso de som. Era muito complicado mesmo, irmão. E não tínhamos piso, não tínhamos cadeira, era muito difícil. Mas tinha uma diferença de lá para cá. É que naquela época, quem estava começando tinha muito desejo de ver a igreja crescendo, de ver a igreja progredindo, prosperando, de ver o povo de Deus alcançando a bênção, a graça do Senhor Jesus, e não se cansavam. Nós, naquele tempo, não tínhamos cansaços para evangelizar, para fazermos a vontade do nosso Deus, porque realmente é muito importante em nome do Senhor Jesus. Fazer a vontade de Deus, irmãos, é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida, é fazer a vontade do Senhor Jesus. Por isso, eu peço assim a você, que você possa se dedicar. E eu quero até pedir perdão, desculpa aos irmãos por não ter vindo aqui mais vezes, por não ter acompanhado bem de pertinho. Muitos é a primeira vez que me veem, que me ouvem, e alguns poucos, né, já me conhecem bastante. Eu creio que o irmão Jonas está aqui, a irmã Conceição, né, quem mais? O irmão está aqui no baixo, irmão Ney, também a irmã Sara, que quando eu saí daqui estava brincando igual o irmãozinho que estava correndo agora há pouco aí, né, irmão? Amém. Em nome de Jesus. Também a irmã Wanda, né? Não me lembro dos demais, em nome do Senhor Jesus, me perdoe. Também tem o irmão Chaga Filho, que está ali, também me lembro dele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós, irmãos, nós estamos trabalhando ali em São Paulo desde 1997, que chegamos ali em 96, mas ficamos um ano inteiro parado, porque não tínhamos como trabalhar. Eu cheguei ali em São Paulo com R$25 no bolso, R$25. Então não tinha como abrir igreja mesmo, não dava, né? E cheguei no dia 12 de setembro ali. No dia 13, meu filho adoeceu. Eu fui na farmácia comprar um remédio, foi R$25. Então aí não dava para fazer nada mesmo, né? E foi R$25 e ir embora, né? Daí eu fui procurar emprego, procurar trabalho. Meu irmão Silvestre me arranjou, né, dinheiro para mim, que está ali, que é meu sogro, para que eu procurasse trabalho. Rodei bastante ali. Fiquei desanimado, eu confesso. Alguns dias fiquei desanimado, até que arranjei trabalho numa construtora, né? Aliás, o meu sogro me arranjou trabalho numa construtora para trabalhar de ajudante de pedreiro. E ali no mês de setembro fazia muito frio. E eu nunca tinha trabalhado de ajudante de pedreiro, nem de pedreiro também. E na empresa que eu fui trabalhar, me deram uma marreta e um ponteiro, que sei que os irmãos sabem o que é, e não me deram luva para trabalhar. Então lá no 12º andar, segurado no ponteiro de ferro, gelado, mesmo quando tirava o dedo, eu tinha que puxar o ponteiro da mão assim, esticar o dedo, porque não dava, né? Gelado. Então eu falei para o Senhor, meu Deus, Senhor, eu pedi esse emprego, mas eu quero despedir esse emprego, eu não quero mais ele. Tem gente que necessita desse emprego mais do que eu.
Então dá esse emprego para uma outra pessoa. E me arranja um emprego aonde eu possa construir a minha casa e construir uma igreja. Se o Senhor me abençoar desta forma, eu vou construir a minha casa e a igreja do Senhor nesse mesmo terreno. Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu faço esse voto com o Senhor. Dali, eu falei para um encarregado, disse assim: meu irmão, eu não sei como, mas Deus vai me tirar desse trabalho e desta obra. Deus vai me colocar em um lugar melhor do que esse. Dali poucos dias, o meu irmão Silvestre mesmo, Deus usou muito ele ali, me arranjou um emprego de porteiro, que não é grande coisa, eu sei disso, mas na situação em que eu me encontrava, era muita coisa mesmo. Mas não deu para comprar terreno, não deu para abrir igreja, não deu para fazer nada ainda. E eu fiquei falando com o Senhor Jesus. Até que um dia um vizinho meu falou assim: olha, eu vou olhar uns terrenos lá em cima na Cantareira, vamos olhar comigo? Ele diga assim: não tenho dinheiro. Não, vamos só olhar. Então vamos olhar. Andamos, rodamos para um lado, rodamos para o outro. Ele disse assim: escolhe um terreno para você abrir uma igreja. Diga assim: aqui não me agrada, desse lado de cá nenhum me agrada, vou olhar pelo outro lado. Andamos para o outro lado, encontrei o dono do terreno e falei com ele. E na época ele me vendeu o terreno por R$2.000. Era muito dinheiro naquela época. Mas tem uma bênção, que ele me vendeu fiado. Me vendeu fiado, não tinha um centavo no bolso para comprar terreno. E aí eu falei com ele, disse: tem uma geladeira velha lá em casa, aliás era nova, tem uma geladeira lá em casa, dou para essa geladeira para você, e vamos parcelar o restante. E assim nós fizemos o negócio, acabamos de pagar o terreno, morando num barraco, ali em São Paulo. Um barraquinho de madeira, acho que do tamanho aqui do altar, desse lugar aqui, em que eu estou agora, muito chique. Eu estava limpando o terreno, e a irmã Francisca Maria, minha esposa, foi para lá algumas vezes, se perdeu, porque era complicado andar ali na serra, parava muitas vezes, que nós estávamos acostumados a subir e descer a ladeira. E eu ali limpando o terreno, falando com o Senhor: Senhor, esse terreno foi o que o Senhor nos deu, mas nós não temos como construir, não dá para construir aqui, nós não temos um centavo para fazer absolutamente nada. Limpando o terreno, o moço que estava limpando em frente disse: você tem madeirite para construir barraco? Eu disse: não tenho. Vamos então num lugar que lá ele vai dar madeira para a gente. E aí nós fomos ali, nós trouxemos um caminhão de madeira, construímos. Aí eu fui no matagal, que ali era muito mato, hoje não é mais, graças a Deus. Tirei umas varas de eucalipto da grossura desse pedestal aqui, fininha, porque eu não sabia construir. Eu armei tudo, cobri tudo, ficou bonitinho. Eu cheguei na ponta do barraco, balancei, o barraco balançou igual os pedestais. Eu disse assim: Jesus, vai cair em cima de nós. Isso não dá certo não. Desmanchei tudo de novo, aí fui lá, arranquei umas madeiras bem grossas, e aí fiquei no chão. Senhor, me dá entendimento e sabedoria para fazer isso aqui. Dali nós fizemos o barraco. Bom, para encurtar a história, que é muito longo, 22 anos, não se conta em 22 minutos, né? Nós fizemos o barraco. Esse vizinho, tinha um vizinho que morava no Maranhão, mas morava lá, ele era maranhense. Dentro do barraco, ele falou assim: irmão, você está fazendo o que hoje? Eu digo assim: nada, eu trabalhava de noite. Eu vou lá no depósito comprar um material, vamos comigo. Ele disse: não vou construir, eu não estou construindo, eu não vou. Eu disse: vamos comigo. E aí eu fui com ele. Antes disso, uma senhora, a irmã profeta, ela disse assim: pastor, Deus manda te dizer que você vai construir sem dinheiro e sem preço. Sem dinheiro e sem preço você vai construir aqui neste lugar.
Poucos dias depois, esse moço me convidou para ir no depósito. Ele comprou o material dele, pagou o material dele, e o dono do depósito olhou para mim e disse: e você, vai comprar o quê? Eu digo assim: não vou comprar não, eu não tenho dinheiro. Ele disse: mas você não vai construir? Eu digo assim: vou construir, mas eu não tenho dinheiro. Ele disse assim: moço, você é crente, não é? Eu digo assim: sou. Eu digo assim: eu sei, porque eu estou vendo Deus aí atrás de você. Amém, irmãos? Faz o seguinte, faz a lista do material que você precisa, e eu vou entregar lá onde você vai construir, e você me paga do jeito que você puder. Olha, que bênção, não é verdade, meu irmão? Essa é uma bênção muito grande. Assim nós construímos a igreja e a nossa casa ali. Nós pagamos, irmão, do jeito que a gente podia, a gente ia pagando aquele moço, e ali estamos em nome do Senhor da glória. Que bênção do Senhor Jesus, que maravilhas Deus tem feito ali naquele lugar. Esses últimos dias nós temos trabalhado, temos orado, temos clamado ao Senhor da glória, e a oração tem poder e autoridade, e algumas pessoas, muitas pessoas têm chegado ali, pessoas viciadas em crack, cocaína, maconha, cachaça, e tem chegado ali e aceitado o Senhor Jesus, tem recebido oração e tem se dobrado ao Senhor Jesus. Um domingo antes de eu vir para cá, um moço nesse mesmo caminho, ele chegou na igreja antes do culto começar, chorando, dobrou os joelhos no chão, querendo aceitar o Senhor Jesus, está lá firme em nome do Senhor da glória. Por isso eu peço a você uma coisa, diga comigo: Senhor, através das nossas orações, manda para este lugar drogados, viciados, macumbeiros, emacumbados, enfeitiçados, vencidos e derrotados e vencedores, porque a igreja foi feita, levantada por Deus para isso. Amém, meus irmãos? A igreja foi feita, foi erguida pelo Senhor Jesus para isso. Nós não temos que estar bonitinho todo o tempo da nossa vida e bem polido todo o tempo. Há tempo de nós também erguermos as mangas da nossa camisa e trabalharmos em nome do Senhor Jesus, né? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no nome de Jesus. Glória a Deus, no livro de Lucas. Glória a Deus, capítulo 9. Amém, igreja? Glória a Deus. Lucas capítulo 9, versículo 1, igreja, em nome de Jesus. Amém? Então, ele chamou os seus 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curarem doenças. E ele enviou-os para pregar o reino de Deus e para curar os... Amém? Amém? Feche teus olhos um pouco em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor meu Deus, eu clamo ao Senhor nesta noite, que o Senhor possa, meu Deus, abrir a nossa mente nesta noite, que o Senhor possa nos dar entendimento e sabedoria, e que o Senhor possa, meu Deus, aumentar nesta noite a nossa fé, através da Tua palavra, aleluia. Que o Senhor possa, meu Deus, aumentar a nossa ousadia, pois o Senhor nos diz que só vai entrar no Santo dos Santos, aleluia, aquele que tiver ousadia para entrar no Santo dos Santos, aonde o Senhor se encontra, pois ali é o lugar da bênção, pois ali é o lugar do milagre, o lugar da vitória, aonde o Senhor quer a tua igreja, aonde o Senhor quer o teu servo e a tua serva, meu Deus amado. Por isso eu clamo ao Senhor, meu Deus, Senhor, reveste esse moço, reveste, meu Deus, esta moça que está na tua casa. O Senhor, meu Deus amado, é o nosso bom pastor,
que cuida, meu Deus, da nossa vida. E o Senhor nos diz que levará no colo aqueles que não aguentar andar, que não aguentar caminhar, o Senhor leva. Por isso, meu irmão, eu digo a você em nome de Jesus: caminha, anda, marcha, porque Deus quer que você ande. Mas se você não conseguir andar, Deus vai levar você no seu colo, para que você continue no trabalho, para que você não pare, mas para que você marche, como diz Deus para Moisés: porque clamas a mim, ordena, diga ao povo que marche. Você tem esse dever, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Dê ali na salva de palmas para o Senhor. Amém. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu tenho quantos minutos? 30 minutos? Amém, Jesus. Até 8h30, não é isso? Amém. Glórias a Deus. Meu irmão, até 8h30 não dá, mas eu vou me esforçar aqui. Não dá, não dá. Quando eu pegava no microfone, assim que eu aceitei o Senhor Jesus, o irmão ficava bravo, e mais outros irmãos ficavam bravos porque eu não soltava o microfone. Irmão, pastor, não deu o microfone para o irmão primeiro, dê por hoje, porque senão acabou, ninguém prega mais, em nome do Senhor Jesus. Mas eu digo assim a você, no livro de Lucas, depois do Senhor Jesus ser tocado por uma mulher que foi ali curada, o Senhor também sarou, aliás, libertou, levantou uma moça, porque havia morrido, e o Senhor Jesus disse para o pai dela, para os pais: não tem, ela está só dormindo. E foi preciso que a igreja visse, olhasse, contemplasse esses milagres. Após essas bênçãos, o Senhor chamou para si a sua igreja, chamou Mateus, Marcos, Lucas, Pedro, Tiago e João e os demais apóstolos, e deu poder à igreja. Amém, igreja? O Senhor deu poder, deu autoridade à sua igreja. Nós fazemos parte desta igreja. Nós não estamos distanciados da glória, do poder de Deus. O Senhor encheu sua igreja de poder e autoridade. Aqui este texto não é para quem está lá fora, mas é para quem está dentro da igreja. Não é apenas para o pastor João, para o pastor Bertolino, mas para os demais pastores, mas para toda a igreja. Deus, o Senhor da glória, chamou toda a igreja, mas nós sabemos que nem toda a igreja vai fazer a vontade do Senhor. Quantas não eram as pessoas que andavam com o Senhor Jesus? Quantas não eram as pessoas que o seguiam, que o acompanhavam, até mesmo depois da sua ressurreição? Aparecia para 50, para 100, para 500 durante algum tempo, mas quem foi para Jerusalém e ali esteve orando de joelhos, até que o poder do alto foi derramado, apenas quantas pessoas? 120. Amém, igreja? Apenas 120 pessoas estavam ali clamando, e que eu e você possamos fazer parte desses 120 também, não lá, mas aqui e agora, pois Deus quer sim curar homens e curar mulheres. Deus quer derramar poder e autoridade. No livro de João, no capítulo 20, no versículo 22, o Senhor Jesus aparecendo para a sua igreja, reunido com os seus apóstolos, ele conversando com eles, Jesus fez uma coisa: Jesus soprou sobre a igreja. Jesus assoprou sobre a igreja. Jesus soprou sobre a sua igreja, como faz e como fez o seu servo de Deus lá no livro de Ezequiel 37. Deus pergunta para Ezequiel: pode esses ossos se levantarem? Então profetiza. Deus, no final das contas, perguntou para Eliseu, quando todos já estavam em pé, estavam todos revestidos de carne e pele, os seus ossos não eram mais vistos. Deus perguntou para Eliseu: pode essas pessoas aqui viverem?
porque já estão em pé. Mas pode a vida delas ser transformada? Eliseu disse: Senhor, tu sabes. Então Deus disse: profetiza ao Espírito, para que venha sobre eles. Amém? Assim o Senhor Jesus soprou sobre a sua igreja e disse algo importante, que muitas vezes a igreja esquece: recebam o Espírito Santo. Amém, igreja? Recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. Pastor, por que eu preciso receber o Espírito Santo? Porque se você não receber o Espírito Santo, você é uma igreja falha, você é uma igreja pobre, você é uma igreja sem poder, sem autoridade, sem força para caminhar. É alguém que vai desistir no primeiro vendaval que soprar. É alguém que vai desistir quando o primeiro rio apontar do outro lado. Antes que ele chegue em você, você vai desistir da caminhada, porque você não tem o Espírito Santo. Porque é Ele quem fortalece a igreja, é Ele quem dá ânimo e autoridade para a igreja para caminhar, para vencer as batalhas, as jornadas que nós precisamos. Não é eu e nem você, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória soprou sobre a sua igreja, para que a igreja recebesse o Espírito Santo. Aí alguém pode dizer: pastor, por que recebeu o Espírito Santo? No livro de Efésios, no capítulo 4, Deus nos diz ali, claro, Deus nos diz: vocês precisam receber o Espírito Santo para trabalhar na obra do ministério, para trabalhar na edificação do corpo da igreja, para que a igreja cresça. Está ali, para que a igreja cresça, para que Deus seja exaltado, para que Deus seja glorificado. Aqui mesmo no livro de Lucas, no capítulo 9, o Senhor deu poder e autoridade à igreja para uma coisa. Ele diz: e Ele enviou-os, depois de dar poder a eles, enviou para pregar o reino de Deus. Esta função não é da igreja no passado, porque essa igreja do passado fez com que nós chegássemos aqui, mas a igreja que tem esta função de fazer com que esta palavra vá mais adiante é a igreja de agora, é a igreja que você faz parte, é a igreja que nós fazemos parte. Por isso você que está neste lugar é uma pessoa privilegiada, mas saiba que sem o Espírito Santo de Deus para caminhar, para te revestir, para te fortalecer, não tem como você alcançar a promessa de Deus. O Senhor da glória diz: pastor, e se eu não quiser caminhar, trabalhar para Deus, mesmo assim eu subo para a glória? No livro de Efésios, no capítulo 1, a palavra de Deus vai nos dizer ali, lá no versículo 12, 13 e 14, que o Espírito Santo de Deus é o selo da promessa da redenção. Então todo aquele que quer subir para a glória, ele tem que ter o selo da promessa da redenção, que é o Espírito Santo do Senhor. Como você quer subir para a glória sem ter o selo da promessa da redenção? Leia a Bíblia, Efésios capítulo 1, verso 12 em diante, vai nos falar desta passagem. Eu preciso, a igreja precisa, nós precisamos. Ali no livro de Atos, no capítulo 1, Deus nos diz bem claro, ali o Senhor Jesus, antes de subir para a glória, antes de partir para o alto, Jesus, o Senhor da glória, disse para os apóstolos: vocês precisam voltar para Jerusalém. Amém, irmãos? Amém, igreja? Precisam voltar para Jerusalém, para que do alto vocês recebam o poder dos céus. Amém? Eu preciso caminhar para Jerusalém, eu preciso vir para a igreja, eu preciso buscar o poder de Deus, eu preciso buscar a glória do Senhor dos exércitos, eu preciso buscar o poder do Senhor da glória. Quando nós começamos nesta igreja, nós tínhamos a sede e o desejo e a vontade de encontrar demoniados. Nós tínhamos a vontade de encontrar pessoas possessas, para ver se Deus era sobre a nossa vida.
Assim, uma vez, por exemplo, o pastor disse assim, nós éramos só membro, não éramos pastores na época, não era evangelista, nós não éramos nada, e o pastor disse assim, o irmão João disse na época, irmão, encontrei uma banca que fala como é que chama? Artigos religiosos, não sei se você se lembra desse negócio, lá no centro da cidade. Chegamos lá, era um moço, e nós começamos a conversar com ele. O irmão disse assim, vai e começa você. Nós começamos a conversar com ele sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, quando ele disse assim para nós, olha, vem aqui conversar sobre outra coisa, sobre religião, sobre fé, não venham mais aqui. Nós gostávamos de enfrentar. Então eu disse para aquele moço, você vende o quê? Não é livros religiosos? O que você fala não é sobre artigos religiosos? Como você vende artigos religiosos? E eu vou procurar na sua banca banana, eu vou procurar na sua banca, vou procurar calça, vou procurar roupas. Nós temos que vir aqui procurar artigos religiosos, falar com você sobre artigos religiosos. Então a igreja tinha vontade de fazer a obra, de correr, fazer aquilo que Deus ordenava. Eu me lembro ainda de uma moça, bem pequena, desse tamanho, manifestou demônio aqui nesse lugar onde os irmãos estão, e foi luta para nós expulsarmos aquele demônio, porque nós não tínhamos experiência nenhuma. O irmão lembra o nome dela? Giselda, desse tamanho assim, desse tamanho. Foram quantas pessoas para segurar ela? Pastor João, que era só cristão, não era pastor ainda, eu, o irmão Ribamar, o irmão Fledson, para segurar uma mulher desse tamanho assim, igreja. Mas aquilo despertou nós para buscar mais a presença do Senhor Jesus. Era desse tamanho. Alguém conhece a Giselda não, né? Você conhece, né? Não é desse tamanho? Era 4 pessoas para segurar aquela moça, desse tamanhozinho assim. É Índia. Eu estava pregando quando ela passou para lá, voltou de novo, ela passou para lá, voltou, entrou na igreja. Poucos minutos depois ela estava aqui manifestado demônio, e nós já estava quase pedindo, por favor, vá embora em nome de Jesus. Por favor, sai em nome de Jesus, que não aguenta mais lutar. O calor era terrível, e nós não tínhamos dom de nada, absolutamente nada. Estava quase pedindo para ele ir embora. Vai embora, meu irmão, não dá mais não. Mas ali despertou para que nós pudéssemos buscar a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós começamos a orar e jejumar e buscar e nos fortalecer mais e mais e mais em nome do Senhor da glória. Mas que isso também fique também para você, que você possa buscar mais e mais e mais em nome do Senhor da glória, que você possa se revestir do Espírito Santo do Senhor Jesus. Irmão, Deus, o Senhor da glória, nos fala no livro de João 5, verso 17 e 18. Deus nos fala bem claro que o mundo jaz no maligno, mas Ele diz bem claro para nós, eu e você, o demônio não tem poder para tocar na nossa vida. Amém? Diga amém, Jesus. Satanás não tem poder para tocar na nossa vida. Ele não tem autoridade nenhuma mais sobre a igreja do Senhor Jesus. Esse poder e esta autoridade que ele tinha antes foi tirado dele. No livro de Romanos capítulo 5, verso 16, vai dizer bem claro que o império da morte ou a morte reinou sobre a nossa vida. Não reina mais. Satanás não manda mais em nada neste lugar aqui, não manda em nada mais da tua vida. No livro de João capítulo 1, verso 12, Deus vai nos dizer que todo aquele, porque você pode dizer, pastor, mas tem crente manifestando o demônio. Mas João 1,12 vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus, que não nasceu da vontade da carne e nem da vontade do sangue, recebe o poder de ser chamado filha e filho de Deus. A esse que nasceu da vontade de Deus,
Satanás não pode tocar sobre as suas vestes, não pode tocar sobre a sua vida, porque ele não é mais dele, ele não se pertence mais a este mundo, mas pertence a alguém, que é o Senhor Jesus. Diga: eu sou de Jesus. Quem é de Jesus, igreja? Nós somos do Senhor Jesus. Nós nascemos não da vontade da carne, não da vontade do sangue, mas da vontade do Senhor Jesus. Por isso, Satanás não pode tocar na minha e nem na sua vida. Ele não tem autoridade para isso. A palavra de Deus nos diz em Romanos 5, verso 17, que Deus, o Senhor da glória, deu poder à igreja para a partir de agora reinar em vida. Muitas pessoas têm pensado ao contrário. Reinar em vida é ter carrão, reinar em vida é ter casona, reinar em vida é ter um casarão, reinar em vida é ter boas vestes e boas gravatas. E eu só estou com essa porque vim para cá, porque eu não gosto de gravata, nunca gostei, e a irmã sabe que me acompanha há bastante tempo. E a palavra de Deus nos diz que reinar em vida não é isso, mas reinar em vida é ter domínio e autoridade sobre aquele que antes tinha autoridade sobre a nossa vida. A partir de hoje, a palavra de Deus nos diz em Romanos 16, 19 e 20, que através da vossa obediência é conhecido, Deus nos diz, é conhecida a obediência de vocês, e em breve Deus vai colocar a cabeça de Satanás aonde, igreja? Embaixo dos nossos pés, embaixo do teu pé, embaixo da planta do teu pé. Deus quer colocar Satanás, a cabeça de Satanás, embaixo da planta do teu pé. Mas quantos aqui neste lugar vão orar de madrugada e tem a coragem de dizer: para baixo dos meus pés, Satanás? Porque muitos até têm medo de levantar-se de madrugada, medo da escuridão, medo de repreender, de expulsar o inimigo, medo de determinar que o inimigo bata em retirada. A igreja precisa se pôr de pé, a igreja precisa se levantar, meu irmão, em nome do Senhor da glória. Abra a tua Bíblia em nome do Senhor da glória. Em Romanos 5,17 vai dizer que Deus, Ele quer dar poder e autoridade à igreja. Olha lá, Deus, o Senhor da glória, quer que você venha reinar em vida. Você precisa reinar em vida, é ter autoridade sobre o inimigo, é ter autoridade no mundo espiritual. Porque o apóstolo Paulo nos diz em Efésios 6, verso 10 em diante, vai nos dizer: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra potestades e principados. E ninguém vai lutar e vencer se não estiver preparado, se não estiver capacitado por Deus. Mas isso Deus já fez, porque Ele diz em João, meu irmão, a palavra de Deus é tremenda quando Ele nos diz para nós: foi Ele quem nos escolheu, e não nós quem escolhemos a Ele, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que quando você estender as mãos sobre o demônio, sobre o endemoniado, ele possa cair por terra, ele possa se mexer, se revirar de um lado para o outro, porque você está ali, e Deus está sobre a tua pessoa, e o Senhor Jesus está sobre a tua vida, em nome do Senhor da glória. Aleluia, glórias ao Senhor dos exércitos. Que maravilha, em nome do Senhor dos exércitos. Mais uma coisa Deus nos diz para nós, no livro de Pedro, abre lá comigo a tua Bíblia. Pastor, como adquirir esta glória, esta graça, este poder sobre a minha vida? No apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, Deus vai nos dizer assim, olha lá, em nome do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, vai dizer assim, amém? Olha só, Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito.
para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam, graça e paz vos sejam multiplicada. Isso aqui é quando eu e você temos paz com Deus, nós temos autoridade. Amém. Quando você está em paz com Deus, quando o teu espírito, e quando o Espírito de Deus não te acusa de defeito e nem falhas, você tem paz aumentada, multiplicada, você tem graça multiplicada, que é o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Isso vai fazer com que eu e você venhamos marchar, vai fazer com que você e eu venhamos caminhar, estender as nossas mãos para repreender todo o mal em nome do Senhor da glória. Graça e paz vos sejam multiplicada. Mas como, pastor? No livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim para nós. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim. Olha só como é que diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que receberam conosco a preciosa fé, através da justiça de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Entenda: nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz, o que diz mais? Vos sejam multiplicada por meio do conhecimento de Jesus nosso Senhor. Como que a graça e a paz é multiplicada, igreja? Como que a bênção de Deus chega na minha vida, chega também na sua vida, através do conhecimento que nós temos de Deus. Por isso a igreja tem o dever e a obrigação de ler cada vez mais. O apóstolo Filipe, quando encontrou com o Senhor Jesus, ele deixou Jesus em um lugar e ele foi procurar alguém muito querido. Ele foi procurar o seu primo Natanael e disse: Natanael, encontrei aquele que as Escrituras falam, o Messias. Ele vem de onde? Amém, igreja? Amém? Natanael disse: pode vir alguma coisa boa daí, vem e vê. Vamos lá. Eles liam a Bíblia, eles liam, examinavam a palavra de Deus. Qualquer um que quiser receber poder e autoridade, ele tem que ler a Bíblia, examinar e dobrar os seus joelhos no chão, não uma, duas ou três, mas muitas vezes no mês, no ano. A palavra do Senhor da glória vai nos dizer no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22 em diante, que não basta somente nós lermos, não basta somente nós examinarmos, sermos ouvintes esquecidos, mas ouvintes praticantes em nome do Senhor da glória. Deus quer isso de mim, Deus quer isso de você, sermos ouvinte praticante. Nos fala também no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, a partir do verso 1, 2 e 3 vai nos dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Eu não posso me acostumar com coisas ruins, eu não posso me acostumar com fraquezas, com fracassos e derrotas, com homens e mulheres sendo vencidas e derrotadas. Nós temos que nos pôr de pé para nos levantar, como diz Deus quando foi procurar Moisés, quando Moisés já tinha tudo. Moisés foi clamar a Deus e Deus disse: por que clamas a mim? Quantas são as vezes que nós consultamos a Deus para que Deus nos diga algo, quando Deus não fala nada e nós ficamos ali imóvel, porque Deus não falou nada. Mas Deus já falou tudo para você e para mim, através da sua palavra. Deus quer que eu e você venhamos nos pôr de pé. Deus quer que eu e você venhamos nos levantar para adorar, para fazer a vontade dele, Deus, e não a minha vontade, não a sua vontade. No livro de Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, Deus nos diz:
Eu sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de maldade, para vos dar o fim que vós esperais. O que a igreja espera? O que a irmã espera? O que os irmãos estão esperando da parte de Deus? Milagres, bênçãos, vitórias, ou fraquezas, fracassos, derrotas, ou apenas me contentar em vir para a igreja? Apenas em vir para a igreja, ter um lugar para sentar. Tem tantos irmãos que gostam tanto da igreja, que ele senta no mesmo banco, no mesmo lugarzinho. É ou não é verdade? Eu estou contente em ter uma cadeira para mim ali, eu estou contente em ter um lugarzinho para mim. Mas quantas pessoas já foram libertas através da sua oração? Quantas pessoas já chegaram neste lugar através do evangelismo que você fez? Quantas pessoas você ajudou a resgatar? Quantas almas já chegaram neste lugar, já se renderam ao Senhor dos Exércitos através da sua vida? Nós precisamos fazer aquilo que Deus, o Senhor da glória, nos ordena, aquilo que o Senhor da glória quer sobre a nossa vida. Deus nos diz: eu vou dar para vocês o fim que você espera. O que a irmã espera? O que o irmão espera? O que a igreja está esperando? É o que você está esperando, é o que você vai receber. Se a sua vida chegar no fundo do poço, não reclame de Deus, pois é o que você está esperando. Mas se você estiver esperando bênçãos e milagres e maravilha da parte de Deus, Deus vai fazer, porque é o que você está esperando. Mas quem espera, trabalha. Quem espera, corre atrás. Quem espera na fé, não fica sentado, parado, estagnado. Ele anda, se movimenta, em nome do Senhor da glória. Nós estávamos há alguns dias atrás, agora há pouco estava falando para o pastor, nós estávamos reformando a igreja do Senhor Jesus ali em São Paulo, e eu falei assim: irmão, nós queremos colocar uma cerâmica na frente da igreja, vamos orar, falar com Deus, porque nós não temos dinheiro. Poucos dias, uma semana, 2 semanas de oração, um vizinho chamou-me e disse: pastor, tem uma coisa para dar para você. Já estou com 3 meses esse negócio lá em casa para mim lhe procurar, e hoje deu oportunidade. Tem um negócio para dar para você ali, você vai gostar. Você quer? Eu digo assim: se você diz que eu vou gostar, então eu quero. Ele me levou na casa dele e disse: olha, eu vou dar para você o revestimento da parede da igreja da frente. Deu tudo em nome do Senhor Jesus. Sobrou uma caixa apenas do material, isso através da oração, através do nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Pessoas ali têm se dobrado ao Senhor da glória. Vamos ler o último texto em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 9, 10 e o 21, onde Deus vai nos dizer bem claro. Efésios 3, verso 9, 10 e o 21. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Efésios 3, verso 9, 10 e o 21, onde Deus vai dizer: amém? Para fazer que todos vejam qual é a comunhão do mistério que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Alguém diz: ainda não entendi nada. Leia de novo. E para fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Ele diz assim: todos vão ver, entender e conhecer o poder e a autoridade de Deus, as potestades e principados
vão conhecer o poder da igreja. Diga comigo, as potestades e principados. Diga comigo, os potestades e principados vão conhecer o poder de Deus. Lá no livro de Efésios, lembra, Efésios 6, verso 10 em diante, nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades e principados. Então, o inferno, precisa conhecer o poder que Deus deu para a sua igreja. E qual o poder que opera em nós, irmão? Lá no verso 21 ele diz para nós, verso 20 diz: ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus, Ele nos diz que tem poder e autoridade para operar na minha e na sua vida, na igreja, muito mais do que eu possa pensar ou imaginar, do que eu possa pedir para Deus. Deus tem poder para fazer. Agora Ele diz: segundo o poder que opera na tua vida, segundo a glória que está na tua vida. Qual o poder que está na sua vida? Qual a autoridade que está sobre a sua vida? Tem algum poder sobre a sua vida? A partir do versículo 16, Deus vai dizer qual poder deve operar sobre a sua vida. Ele nos diz: para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Olha só, pela fé Deus vai habitar, Deus vai trabalhar, Deus vai transbordar no seu coração. O poder que tem que estar no teu coração, o poder que tem que estar no meu coração, é exatamente o Espírito Santo do Senhor. É Jesus operando na sua vida, é Jesus fazendo morada, porque Ele nos diz que nós somos templo, morada de Deus é Espírito. Não somos de nós mesmos, mas Ele, Deus, que nos escolheu, é Ele, Deus, que nos separou, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Igreja, o poder de Deus tem que estar dentro da igreja, a autoridade de Deus tem que estar na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Nós acabamos por aqui, meu irmão, porque o tempo não nos espera. Amém? Nós vamos estar aqui de novo, que dia? Quarta-feira. Amém, meus irmãos? Nós vamos estar aqui com fé em Deus, em nome do Senhor Jesus. Na quarta-feira nós vamos estar por aqui e está caindo tudo aqui. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém, meus irmãos? Eu peço a você que dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Eu já vi os meus lábios transbordando de poder, e gigantes vi cair ao som de suas orações. Batalhas foram travadas e o inimigo destruído, mas hoje o que restou, pedaços pelo chão. Daqui de cima eu vejo o amor se esfriou, o engano e a mentira dentro dos templos já entrou. Orgulho e vaidade já tomaram os corações daqueles que eram vasos cheios da minha unção. O errado virou certo e o certo é errado. Amantes de si mesmo que se entregaram ao pecado, distorcem a verdade com suas próprias teorias, pregando o que é errado, ensinando heresias. Mas vai chegar a hora e eu vou me apresentar, e aqueles que enganam a máscara vou arrancar. Eu hoje sou amor, estou aqui para perdoar, mas brevemente a coisa vai mudar e eu virei para julgar. Acorda, igreja, eu estou às portas.
Homens de si mesmo que se entregaram ao pecado, distorcem a verdade com suas próprias teorias, pregando o que é errado, ensinando heresias. Mas vai chegar a hora e eu vou me apresentar, e aqueles que enganam a máscara vou arrancar. Eu hoje sou amor,